bem, gente. Então agora continuando aqui nessa temática dos crimes ambientais e da responsabilidade penal da pessoa jurídica, queria conversar com vocês um pouquinho sobre o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Esse artigo 3º vai trazer duas regrinhas muito importantes para que a gente possa ter efetivamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Primeira delas, que o crime tenha sido cometido para algum benefício ou por conta de algum interesse da pessoa jurídica. Tá? Então isso é muito importante. A pessoa jurídica só será responsabilizada se o crime tiver sido cometido por alguma razão que seja do seu interesse. E cuidado, porque o interesse da pessoa jurídica, né, não se confunde com o interesse da pessoa física. Cuidado! Você pode ter eventualmente a pessoa física usando a pessoa jurídica, né, só como um meio para satisfazer algum interesse seu. Se for isso, nós não falamos em responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? A única pessoa que é responsabilizada é a pessoa física, porque o interesse é dela. Então precisa ser o interesse da pessoa jurídica. Por exemplo, querem economizar lá com filtros, querem economizar com tratamentos de efluentes, e aí eles resolvem poluir os rios por conta disso, tá? Então é o interesse da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica está economizando dinheiro, né? Está economizando o valor que seria gasto aí para fazer esse tratamento todo, que não é barato, como vocês sabem. Então isso é uma coisa importante. E outra coisa é que essa decisão, a decisão de cometer um crime, precisa ser do representante legal da empresa, tá? Ou de algum órgão colegiado da empresa. Porque às vezes você tem um cara que é funcionário, que não manda nada na empresa e faz uma coisa errada. Ele vai lá e abre uma torneirinha lá que polui o rio. Só que ninguém mandou ele fazer isso. Então, de novo, a empresa não tem nada a ver com isso. Quem que comete crime? Apenas aquele funcionário, tá? Então, isso é muito importante. Porque remonta, aí é uma questão que os alemães estudam muito, que é o que eles vão chamar de irresponsabilidade organizada. Então, quando tem empresas muito grandes, né, é difícil às vezes você achar quem que é o culpado por alguma coisa, tá? Então, é o que acontece num grande escritório de advocacia, por exemplo, né, que tem muitos advogados, né, então, perdeu o prazo, quem foi que perdeu, o que aconteceu, foi o sistema, né, alguma coisa assim. Por isso que, para eu poder ter a responsabilidade da pessoa jurídica, tem que estar muito bem caracterizada, né, essa situação aqui, tanto do interesse da empresa, quanto ter sido uma decisão de quem poderia ter feito isso, tá? Muito bem, no que diz respeito aqui às penas, né, penas aí que são aplicadas pela lei. E aqui eu não estou falando só das penas aplicáveis às pessoas jurídicas, tá? Aqui eu também estou dizendo, de modo geral, penas aplicáveis às pessoas físicas por crimes ambientais. Preferencialmente, penas restritivas de direitos e penas pecuniárias. Por quê? Tá? Primeiro, porque elas também podem ser aplicadas à pessoa jurídica, né? Se eu aplico uma pena privativa de liberdade para a pessoa física, eu vou ter que pensar em uma outra pena para a pessoa jurídica por razões óbvias, né, que eu não preciso explicar, tá? E outra questão que se fala muito, né, é que a gente tem essa questão da seletividade penal, né? Então vocês sabem que o direito penal ele é seletivo, né? Ele tem sempre uma tendência a punir mais fortemente certos grupos de pessoas do que outros, né? Isso acontece, né? Só você visitar os presídios que você consegue verificar isso com bastante facilidade. E, portanto, não é interessante, né, que você acabe gerando aquela situação que é de transformar os presídios numa escola do crime. Tá? Então, essa é uma preocupação que existe aqui, né, porque às vezes a pessoa não cometeu um crime assim tão grave e acaba sendo colocada na penitenciária e aí sai de lá sabendo praticar crime grave, né, porque aprende com os coleguinhas lá que com ela estão a fazer coisas mais erradas, tá? Então, assim, a preocupação é essa, que é uma faca de dois gumes também, né? Vamos falar o que é verdade, porque a gente tem que tomar muito cuidado no direito penal para não institucionalizar aquela ideia de que o crime de colarinho branco não é punido com pena privativa de liberdade, né? Porque vocês sabem que isso é muito forte aqui no Brasil, né? Aquela ideia de que o crime de colarinho branco não acontece nada. Até vem mudando um pouco, mas ainda temos isso muito presente. Então quando você pega e fala que o crime ambiental não pode ir para a cadeia, também você pode estar gerando essa discussão. Estou eu aqui polemizando, né, para vocês pensarem aí e decidirem o que vocês acham melhor. E fora, né, a sempre desejável política de desencarceramento. Então, sempre que possível, vamos tentar evitar deixar que as pessoas fiquem presas, né, porque a gente sabe que prisão não recupera ninguém, muito pelo contrário, só deteriora. Então, melhor que a gente evite a pena privativa de liberdade sempre que possível. Os artigos 21 a 24 da lei
vão falar para nós aqui quais são as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, né? Então, vai falar em pena de multa, sempre uma pena muito interessante, em penas restritivas de direitos, como suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária do estabelecimento, né, isso especificamente para quando tem algum problema com obras ou licenças, a proibição de contratar com o poder público, também dele obter subsídios, subvenções ou doações por até 10 anos, lembrando que não pode ter penas de caráter perpétuo, e lembrando também que, dependendo da pessoa jurídica, né, você não poder contratar com o poder público pode ser uma punição rigorosíssima, né, pode ser uma coisa bastante séria mesmo. Então, essa é uma possibilidade. Depois temos aqui prestação de serviços à comunidade. Não sei se já pensaram nisso, mas não tem absolutamente nada que impeça a pessoa jurídica de prestar serviços à comunidade. Ah, mas a pessoa jurídica, como que ela vai prestar? Colocando os seus funcionários ou pessoas por ela paga para prestar o serviço. Vocês sabem que a prestação de serviços à comunidade nada mais é do que um trabalho gratuito. Então, é uma punição para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica vai ter que gastar para disponibilizar um funcionário para prestar um serviço que não será remunerado para a empresa. Então, fica sendo indiretamente quase como se fosse uma pena de multa, tá? Então isso vai ser possível também. E a lei vai falar aqui em custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. E por fim, a gente tem aqui a pena mais rigorosa que existe, né, que é a, entre aspas, pena de morte da pessoa jurídica, prevista lá pelo artigo 24, que o nome oficial é a liquidação forçada da pessoa jurídica, né? Ou seja, a pessoa jurídica vai ser liquidada, ela vai morrer, ela vai deixar de existir. Mas isso é só para casos muito excepcionais, muito graves, tá, gente? Então são casos em que eu tenho uma pessoa jurídica, nos termos da lei aqui, constituída preponderantemente, esse é o termo que é usado, preponderantemente, para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime contra o meio ambiente. Que não é a situação mais comum do mundo, né? Normalmente, a pessoa jurídica ela tem uma função lícita e acaba cometendo crimes ambientais lá por alguma razão. Aqui não. Aqui eu estou falando da pessoa jurídica que é feita para praticar crimes ambientais. O objetivo é esse, né? É a prática de crimes ambientais e aí com isso a solução que a lei vai dar vai ser essa. A gente tem aqui essa liquidação forçada da pessoa jurídica, sua morte, tá? Enfim, gente, é isso. Não vou me aprofundar aqui nos crimes, que são muitos e não há interesse nesse momento para tanto. Eu acho que o importante é que vocês estejam bem por dentro dessa discussão sobre a pessoa jurídica. É uma pena que nós não tivemos oportunidade de voltar a nos encontrarmos, né, pessoalmente, esse último semestre que vocês têm aqui de penal. Mas fiquem tranquilos, né, quando as coisas voltarem ao normal, prometo para vocês que nós teremos uma aula especial, presencial, de despedida, que vocês são uma turma muito bacana, né, que me dirijo especificamente aos meus alunos da FDRP. Para quem esses vídeos estão sendo especialmente feitos, mas sem prejuízo, claro, os vídeos são públicos, né? Qualquer pessoa que queira aprender um pouquinho de direito penal comigo pode assisti-los. Mas para os meus alunos da FDRP, vocês aí estão me vendo, prometo para vocês que, não sei quando, mas quando houver aulas presenciais, a gente combina um dia e teremos uma aula especial de despedida. Aí a nossa última aula tem que ser presencial, porque senão não tem graça. Tá bom, meus amigos? É isso. Agradeço demais aqui para vocês. Desejo para todos ótimas férias, ótimo segmento do curso e nos vemos preferencialmente em breve, presencialmente na FDRP. Até lá!